Queridos amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno no canal Lições de Amor para o nosso quadro Estudo Bíblico Neotestamentário. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos do Novo Testamento e este vídeo em especial fala sobre Simão o Mago. Nós estamos no capítulo 8, versículos 9 até 25. E como habitualmente nós fazemos, lemos o texto evangélico e em seguida fazemos os nossos comentários. Nós estamos utilizando algumas referências para este estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, essa daqui é a versão de Herculano Pires, Vida e Atos dos Apóstolos, de Caiba Schutel, e também o livro Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, que habitualmente a gente utiliza. Dito isso, então, vamos começar. Simão o Mago. Ora, vivia há tempo na cidade um homem chamado Simão, o qual, praticando a magia, excitava a admiração do povo de Samaria e pretendia ser alguém importante. Todos, do menor ao maior, lhe davam atenção dizendo: este homem é o poder de Deus, que se chama o Grande. Parêntese aqui, né? Houveram, desde o início dos tempos, pessoas dotadas desses poderes especiais, por assim dizer. Pessoas que conseguiam, através da sua mediunidade de efeitos físicos, causar transformações na matéria, influenciar, inferir na matéria física. E devido ao pouco discernimento que havia na época em relação à natureza desses fenômenos, aquilo, por ser extrafísico, era atribuído a um ser com dotes especiais, a um privilegiado de Deus que tinha um dom especial. Ainda hoje, aliás, muitas pessoas ainda acreditam, que isso é um dom divino, que aquela pessoa é um inspirado, um predileto de Deus para poder fazer aquele tipo de coisa. É a tendência que a gente tem de romantizar, de idealizar e de levar ao sobrenatural aquilo que a gente não consegue explicar ainda de acordo com o nosso ponto de vista humano. Mas hoje, principalmente após o advento da doutrina espírita, após a publicação de A Gênese em 1868, a gente sabe que esses efeitos são efeitos naturais, de acordo com a lei divina natural. E mais, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, quando Allan Kardec vai examinar falsos cristos e falsos profetas, há um item em especial, que é o item 5, Prodígios dos falsos profetas, em que ele vai discutir exatamente isso. Todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso, mas não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. Certos homens exploram com proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação certos conhecimentos que possuíam. São esses os falsos cristos e falsos profetas. Então, muitas vezes, aquela pessoa utilizava-se daquela faculdade para obter vantagens materiais, obter riquezas, exercer o seu poder de dominação ou simplesmente pela mera vaidade de ser cultuado como um grande eleito, como é o caso aqui do texto escrito mesmo em Atos dos Apóstolos. Então, a gente precisa utilizar esse conhecimento como prova cabal que sempre houve em todos os tempos quem buscasse se aproveitar desses dons dos céus. E aí continua o texto. Davam-lhe atenção porque ele, por muito tempo, os fascinara com suas artes mágicas. Quando, porém, acreditaram em Filipe, que lhes anunciara a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, homens e mulheres faziam-se batizar. O próprio Simão também acreditou, e tendo recebido o batismo, estava constantemente com Filipe, admirando-se a observar os sinais e grandes atos de poder que se realizavam. Então chegaram os apóstolos, que devido ao seu coração afinado com os propósitos divinos, acabavam também sendo autores de grandes prodígios. E diferentemente dos falsos cristos e falsos profetas, utilizavam esses prodígios para testificar a lei divina, para testificar que Jesus Cristo de fato era o Messias e convencer as pessoas a abraçarem a fé cristã. Então o propósito é elevadíssimo. E narra aqui Atos que o próprio Simão também houvera se convertido a estes ensinamentos. Bom, os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João.
Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Veja que a questão aqui da imposição das mãos, é lógico que não há um procedimento ritualista de que se eu invocar palavras mágicas, se eu impuser as mãos, se eu tocar de uma forma A ou de forma B, se eu vestir uma determinada roupa, né, se eu proferir certas palavras, aquilo dali vai me fazer uma santa, né, vai me recobrir de poderes especiais. Se eu carregar um talismã, né, se eu utilizar correntes, se eu falar, se eu fizer promessas, enfim, essa série de compreensões, né, de superstições que se tinha, né, naquela época, era uma forma de tentar justificar misticamente os grandes milagres de que os apóstolos eram autores. Então veja só, quando Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai também a mim este poder, para que receba o Espírito Santo todo aquele a quem eu impuser as mãos. Veja que interessante. A gente tenta reduzir tudo que a gente não consegue explicar a fenômenos materiais. E o mais interessante é, a gente enxerga o que é externo com a nossa ótica. Então, por exemplo, se eu costumo mercadejar os dons de Deus, eu também acho que as outras pessoas vão se sentir seduzidas se eu fizer uma proposta de suborno. Porque elas também devem mercadejar os dons de Deus, como eu também faço. Nós fazemos isso o tempo inteiro nas nossas relações. Se eu me sinto inseguro e sou capaz de trair alguém numa relação afetiva, eu também acho que outra pessoa pode ser capaz de trair alguém. É como se eu enxergasse o outro pela minha ótica. Tento entender como o outro funciona da forma como eu entendo. E isso nem sempre é verdadeiro. As pessoas são muito diferentes. Cada criatura de Deus tem uma vivência emocional, tem valores próprios, funciona de uma forma diferente. Tanto é por isso que a gente convive. A gente convive porque a gente funciona de forma diferente. E aí nesse convívio a gente vai aprendendo e ensinando. E aí vamos nos adaptando para aquilo que é o maior e o melhor. Então muitas vezes nós temos impressões, intuições que são falsas. Porque a gente está querendo enxergar o outro com o nosso olhar, sem enxergar o outro colocando-se no lugar do outro. E é por isso que a empatia causa o bom convívio. Porque por alguns instantes eu opto sair de mim e encontrar o outro. Então eu me coloco no lugar do outro, sentindo as suas dores, as suas necessidades. Observo como o outro, né, através da minha atenção, observo como o outro pensa e processa certos conteúdos. E aí eu passo a enxergá-lo como um ser individual, que tem a sua história, independente da minha. Aí é que eu consigo ter afeições maduras, né? Eu tenho a minha individualidade, vivo no meu mundo, tenho as minhas decisões, tomo as minhas decisões, tenho as minhas convicções, e o outro também tem o direito de ser o que ele quiser. E aí, se a gente se encontra, e se a gente troca, e se aquilo é salutar, ótimo. Então, esse texto evangélico, ele é muito contemporâneo, muito atual, embora tenha sido escrito há algumas centenas de anos. E aí, Pedro, porém, replicou: pereça o teu dinheiro, e tu com ele, porque julgaste poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Não terás parte nem herança neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e ora ao Senhor, para que te possa ser perdoado este pensamento do teu coração. Pois eu te vejo na amargura do fel e nos laços da iniquidade. Simão respondeu: rogai vós por mim ao Senhor, para que não me sobrevenha nada do que acabais de dizer. Olha, quando Pedro abria a boca para falar
Da última vez que ele abriu a boca para falar pereça teu dinheiro e vós junto, Ananias e Safira desencarnaram. Então quando o Pedro abria a boca, o pessoal já ficava segurando nas cadeiras, vendo se estava tudo bem. Porque, ô boca santa. Então, acontece o mesmo com Simão. Mas Simão Pedro, né, com essa mediunidade exemplar que ele tinha, ele conseguia, e intuído também, né, ele conseguia adentrar por um pouco das impressões, né, das intenções das pessoas, né. E, logicamente, ele via que através daquele suborno, por trás daquele suborno, havia realmente uma tentativa de tentar mercadejar os dons de Deus. Então, embora tenha sido traumatizante, funcionou como um alerta. Então, tendo dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, eles voltaram a Jerusalém, evangelizando muitos povoados dos samaritanos. E essa, sem sombra de dúvida, é uma lição para todos nós. Nós temos os talentos, né, herdados por Deus. Seja inteligência, riqueza material, seja uma família, a beleza, né, o poder. Então nós temos esse talento. E o que é que nós estamos utilizando? Como nós estamos fazendo uso desses talentos? É para promover o bem ou é para obter vantagens pessoais? Então fica a reflexão. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.